Boa noite, amigos, sejam bem-vindos a mais uma reunião pública da nossa casa, Associação Espírita dos Discípulos de Allan Kardec. Hoje quem vai desenvolver o estudo da noite de hoje é a nossa amiga Solange, que vai falar do tema que é uma campanha permanente da Federação Espírita Brasileira, que é o melhor é viver em família, aperte mais esse laço. Mas antes disso, nós vamos fazer uma ambientação do livro Vinha de Luz, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, a lição 8, Marcas. É uma carta de Paulo em Gálatas, no capítulo 6, versículo 17, que diz assim: Desde agora ninguém me moleste, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. E as considerações de Emmanuel diante da passagem são essas. Todas as realizações humanas possuem marca própria. Casas, livros, artigos, medicamentos, tudo exibe um sinal de identificação aos olhos atentos. Se medida semelhante é aproveitada na lei de uso dos objetos transitórios, não se poderiam subtrair o mesmo princípio na catalogação de tudo o que se refira à vida eterna. Jesus possui igualmente os sinais dele. A imagem utilizada por Paulo de Tarso em suas exortações aos Gálatas pode ser mais extensa. As marcas do Cristo não são apenas as da cruz, mas também as de sua atividade na experiência comum. Em cada situação, o homem pode revelar uma demonstração do Divino Mestre. Jesus forneceu padrões educativos em todas as particularidades de sua passagem pelo mundo. O Evangelho nos apresenta nos mais diversos quadros, junto ao trabalho, à simplicidade, ao pecado, à pobreza, à alegria, à dor, à glorificação e ao martírio. Sua atitude em cada posição da vida assinalou um traço novo de conduta para os aprendizes. Todos os dias, portanto, o discípulo pode encontrar recursos de salientar suas ações mais comuns com os registros de Jesus. Quando termine cada dia, passe em revistas pequeninas experiências que partilhastes na estrada vulgar. Observa os sinais com que assinalaste aos teus atos, recordando que a marca do Cristo é fundamentalmente aquele do sacrifício de si mesmo para o bem de todos. Interessante que Emmanuel faz uma associação inicial, trazendo para a gente uma reflexão sobre o item marcas, né? Hoje, quando a gente compra alguma coisa no mercado, a gente tem várias marcas, né? Tem marca de detergente, tem marca de sabão, tem marca de um monte de coisa, né? E você escolhe aquilo que o preço está mais cativante, ou então o produto ele é melhor, tem uma qualidade melhor, e você faz essa escolha, né? E a associação que Emmanuel traz para a gente dentro da questão da marca é justamente quais são as marcas que são impregnadas na fonte das reflexões que a gente tem trilhadas aqui nessa casa, ou pelo estudo do Espiritismo, voltadas para o cristianismo, né? A nossa marca que a gente deixa justamente na vivência de aplicação desse Evangelho. Ele coloca que até aqui no final de que observa os sinais que assinalaste aos teus atos, recordando que a marca do Cristo é aquela do sacrifício de si mesmo para o bem de todos.
Emmanuel ele continua trazendo para a gente uma reflexão para que a gente avalie todos os dias, né, os recursos que a gente tem dentro dessa proposta de sentido do Evangelho do Cristo, né? O que nós estamos fazendo diante dessa mensagem consoladora? Porque se essa mensagem ainda não fez sentido, ou então não promove esse despertamento, a gente precisa refletir, a gente precisa pensar, a gente precisa justamente compreender e avaliar essas posições. E aqui, justamente quando ele fala dessa questão da marca, é isso, a marca que te vende. Se aquela marca lá no mercado você escolhe porque a qualidade é boa, ou então porque o preço é bom, te cativou. Agora, qual é a marca que nós estamos vendendo? Então, a marca que nós estamos justamente ali traduzindo com o nosso trabalho, ou então com a dedicação para promover o melhoramento íntimo, com base no Evangelho do Cristo. Então, o Emmanuel faz justamente essa associação para que a gente possa justamente pensar, né? E ele até coloca aqui que muitos pensam de que a marca do Cristo não são apenas a da cruz, mas também de sua atividade na experiência comum. Toda a sua trajetória, ele demonstrou a sua marca, demonstrou ali o seu principal objetivo. E isso cabe para nós, a justamente fortalecer esses padrões educativos, a evangelização, levar essa mensagem para qualquer pessoa, para que possa promover esse despertamento íntimo, tanto naquele que recebe a mensagem, ou quanto para a gente que também estamos aqui buscando, almejando esse crescimento íntimo. Então, vamos deixar a nossa marca pautada no guia e modelo, que é Jesus, né? Essa é a reflexão que Emmanuel trouxe para a gente. Então, vamos elevar nossos pensamentos, agradecer ao amigo mestre Jesus pela oportunidade de nós estarmos aqui mais uma vez nessa casa espírita querida, para que a gente possa, nas reflexões, meditar nas lições que a nossa amiga Solange, junto com a sua falange amiga espiritual que a protege, para que a gente possa meditar, refletir e ao mesmo tempo vivenciar essas ações em família, que é a temática de hoje, ao mesmo tempo espalhando toda essa mensagem aos círculos sociais, mas ao mesmo tempo cultivando no íntimo a essência do homem novo, prosseguindo com o compromisso de auxiliar esse planeta em transição a caminho de regeneração. Que a gente possa envolver durante toda essa reunião pública aqueles espíritos que passam por provações, por dificuldades, que buscam respostas para os seus questionamentos íntimos, e que a gente também possa vibrar por todos os colaboradores, frequentadores e voluntários dessa casa espírita, envolvendo a comunidade, envolvendo a nossa cidade e espelhando no estado, no país e em todo o mundo. Que o Senhor nos ilumine e nos proteja hoje e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Então vamos passar a palavra para Solange, que ela vai falar sobre o tema Melhor Viver em Família. Aperte mais esse laço. Boa noite a todos. Boa noite. Que Jesus nos abençoe, nos ampare, que nós possamos aproveitar mais uma noite na Casa Espírita para as nossas reflexões. Nós vamos falar hoje dessa campanha, né? Viver em Família é uma campanha da FEB. Mas eu gostaria de falar um pouquinho antes sobre como se estrutura o movimento espírita, que é para a gente entender como que essa campanha foi lançada lá da FEB para todo mundo. Então, é importante a gente saber disso. As casas espíritas, elas funcionam como células independentes e autônomas.
Entretanto, seguindo a orientação de Allan Kardec no livro dos Médiuns, capítulo 29, onde ele diz que havia a tendência de grupos pequenos e que esses grupos deveriam se reunir para a troca de experiências. Então, baseado nessa história, né, nessa orientação de Allan Kardec, o movimento espírita se estruturou. O movimento espírita é diferente de espiritismo. O espiritismo é a doutrina espírita que está aqui nas obras fundamentais, né, os 5 livros fundamentais da nossa doutrina, e está ali. O movimento espírita é o movimento dos espíritas, como que os espíritas se organizam. Então, as cidades, por exemplo, Volta Redonda, tem muitos centros. A última estatística, acho que nós tínhamos quase 50 centros. Nós tivemos algumas diminuições aí, devido à pandemia, uma série de coisas, mas ainda temos uma quantidade muito grande de casas. Então, como que vai trocar experiência? Fica difícil. Então, o que que nós fizemos? Nós nos organizamos no SEUS, que é um órgão de unificação, né, que ele vai unificar, então, estas casas. Nós aqui do AEDAC, nós participamos do 36º SEU. O estado do Rio todinho está organizado assim. Em outro estado é diferente. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, são as URES, que é a União Regional Espírita. Mas aqui são os SEUs. Então, nós estamos no 36º SEU. Esse 36º SEU, ele tem uma reunião mensal. Vai uma pessoa da diretoria da casa, representando a casa. Qual o objetivo dessa reunião? O objetivo é exatamente essa, troca de experiências. Então vamos ver quais são os desafios que a casa está enfrentando, as campanhas que a casa está fazendo, os seminários, e tudo é divulgado lá. Enfim, essa reunião do SEU não fica só ali, porque existe uma união de SEUs. Essa união de SEUs se chama REUNIR, que é a Reunião de Unificação Regional. Nós fazemos parte do REUNIR 3. Muito bem, então estamos lá localizados. No estado do Rio todo são 9 REUNIRs. Então, para a gente ter uma ideia da quantidade de centros espíritas que tem o nosso estado. Impossível o CERJ, que é o órgão representante do movimento no estado do Rio perante a FEB, não teria como, né, fazer essa comunicação se não se dividissem assim. Então esses pequenos grupos vão fazendo parte, aí do SEU sai 2 representantes, vai para o REUNIR, que se encontra também uma vez por ano, e ali são levados as dificuldades, os desafios, as campanhas, tudo que está acontecendo. Do REUNIR 3 tem uma outra reunião, daí sai mais 2 representantes. E eles vão para onde? Eles vão para as comissões. São as comissões regionais. Então, no Brasil todo, nós temos 4 comissões regionais. Norte, Sul, Nordeste e Centro. Nós, aqui, o AEDAC, está na Regional Sul, né? Na Comissão Regional Sul. E aí, essas comissões, que são 4, tem os representantes que vão para o Conselho Federativo da FEB. Aí você vê como que uma coisa que nós conversamos aqui na nossa casa vai chegar lá na FEB, por causa dessa movimentação que existe, né? E a FEB para na FEB? Não, porque a gente tem espiritismo no mundo todo. Então nós temos o Conselho Internacional Espírita, Conselho Espírita Internacional, é o SEI, né, que ele tem sede em Genebra, na Suíça. E aí lá estão as federações. Então a Federação Espírita Brasileira está lá, a Federação Espírita de Portugal está lá. Vai todo mundo para lá se reunir para poder fazer, né, falar sobre o movimento espírita, o que está acontecendo, como que vai ser. Muito bem. Numa dessas reuniões, em 1991, na reunião da Comissão Regional Sul, que nós participamos, a USE, que é a União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, apresentou uma proposta de trabalho, que foi a campanha Viver em Família. Por quê? Porque desde 1989 a ONU já havia decidido que 1994
seria o Ano Internacional da Família. E o movimento espírita queria apresentar um trabalho perante a sociedade como um todo, mostrando o pensamento espírita em torno desse tema. Então foi montado, foi levado pela USE, São Paulo, na Comissão Regional Sul, essa proposta dessa campanha, Viver em Família. E dali eles pediram então nessa reunião que se levasse ao Conselho Federativo para que fosse analisada a proposta. E aí o Conselho Federativo também se reúne, acho que uma vez por ano, se não me engano. Em 92, então isso foi em 91, ela apresentou a proposta. Em 92, teve a reunião do Conselho Federativo e foi aprovada essa campanha. Ela foi aprovada e já foi ali indicado uma comissão que trabalharia para a elaboração do programa da campanha, como que a campanha seria organizada. Então, em 93, no ano seguinte, veio a proposta, toda já analisada, né, que foi aprovada pelo Conselho Federativo Nacional no ano de 1993. Junto com essa programação, né, dessa campanha Viver em Família, também foi aprovada uma outra campanha em defesa da vida. E daí, então, em 94, as casas espíritas inteiras trabalharam amplamente esse tema, Viver em Família e em defesa da vida. Falamos muito do aborto, do suicídio, da drogadição, uma série de situações que está em defesa da vida, né? E aí foi bastante assim, seminário, palestras, congresso, teve vários encontros, eventos, tudo com esse tema. Então foi amplamente divulgado. Em 1994, no Ano Internacional da Família. E a partir desse ano, a ONU elegeu o dia 15 de maio como Dia Internacional da Família. Então por isso que a gente está falando da família esse mês, porque dia 15 foi o Dia Internacional da Família. E aí, quando foi em 94, deixa eu só ver a data, não, foi em 93 foi aprovada a campanha, né? As duas campanhas. Em 2002 teve uma outra campanha, Construamos a Paz Promovendo o Bem. Quem estava aqui lembra o Manuel fazendo palestra para a gente, né? Sobre esse tema. Então foi um tema também amplamente divulgado. Em 2004 foi retomada a campanha Viver em Família e em defesa da vida. Em 2005, essa campanha foi ampliada através de uma resolução do Conselho Diretor da FEB, para que houvesse uma integração das três campanhas. E aí, então, a partir de 2005, tem uma campanha só, Família, Vida e Paz, que é a família, Viver em Família, né? Aperte mais esse laço, né? Não está esse tema, mas dentro desse tema a gente tem subtemas, e um deles é esse, aperte mais esse laço, em defesa da vida e construamos a paz promovendo o bem. Então hoje a FEB trabalha com essa campanha Família, Vida e Paz. Por que é importante a gente saber disso? É importante a gente saber como que o nosso movimento se estrutura, que nós não somos uma casa que está aqui, né, trazendo as reuniões da diretoria, que isso daí não, é algo que vai adiante, né? Então, para a gente ter uma noção como que esse movimento se estrutura, né? Essa campanha Viver em Família, aperte mais esse laço, ela foi fundamentada em 3 questões do Livro dos Espíritos, a 773, 774 e a 775. Então a primeira diz o seguinte, porque aqui são laços de família. A primeira diz assim: por que razão entre os animais os pais e os filhos deixam de se reconhecer quando estes não mais precisam de cuidado? Isso acontece na vida animal, né? Tem lá o bezerrinho, ele sai andando, daqui a pouco acabou a amamentação, a mãe nem sabe mais para onde ele foi, porque ela já está se preparando para outro que vai chegar. Então ela não tem esse cuidado. E ele vai dizer o seguinte: os animais vivem a vida material e não a vida moral.
Então daí a gente já viu uma diferença. A ternura da mãe pelos filhotes tem por princípio o instinto de conservação dos seres que ela deu à luz. Então, a partir do momento que ele está conseguindo sobreviver sozinho, acabou o problema. Isso acontece conosco? De forma alguma. Eu tenho certeza que todas as pessoas que estão aqui tiveram uma pessoa para cuidar dela. Que foi a mãe, que foi o pai, que foi a avó, que foi a tia, que foi o vizinho. Alguém cuidou, porque senão nós não estaríamos aqui. Por quê? O ser humano é diferente, ele não consegue viver sozinho. Durante a nossa evolução, nós tivemos um estreitamento da bacia para andar. E com isso dificultou a questão da gestação. Por isso é que o bebê, ele não nasce pronto. Os animaizinhos, a gente vê, todo mundo nasce pronto. Desce ali e já sai andando, bezerrinho, né? Já o humano não, exatamente por isso. Então ele precisa de cuidados, ele precisa de alguém que cuide dele, que alimente, senão ele não consegue sobreviver, ele não tem sobrevivência sozinho, né? Então daí a gente já vê uma imensa diferença. Kardec pergunta na 774. Há pessoas que deduzem do fato de os animais abandonarem suas crias que os laços de família entre os homens resultam apenas de costumes sociais e não de uma lei da natureza. Que devemos pensar disso? Então, daqui, Kardec já fez uma afirmativa, que no caso dos humanos, resulta, não é só de costumes sociais, mas é de uma lei da natureza. E os espíritos dizem, o destino do homem é diferente dos animais. Por que então querer sempre identificá-los? Aí eu vou dar uma puladinha aqui. A necessidade de progredir. Os laços sociais são necessários ao progresso e os da família os tornam mais apertados. Então, por que a gente vive em família, pelo amor de Deus? Porque se a gente sabe que o espírito, ele pode continuar desenvolvendo no mundo espiritual. O espírito evolui no mundo espiritual. A gente vê as obras de André Luiz, o início e o final, a gente vê a evolução que ele teve. Por quê? Pelo amor de Deus, a gente tem que vir para a família, para viver, às vezes, problemas torturantes. Não é? Então, mas por que isso acontece? Acontece porque nós temos uma necessidade de progredir. Quando nós estamos no mundo espiritual, nós encontramos com os nossos inimigos lá. Aí chegamos lá, encontramos com o nosso inimigo, né? Ô, Altamir, que bom, te encontrei aqui. A nossa vida lá embaixo não foi fácil, porque você acabou me matando. Mas está tudo bem, tudo bem. A gente já conversou aqui, não tem problema nenhum. Altamir, então, mas eu te matei, porque você não sabe o que você fez, esqueceu? Você entrou na minha casa, você roubou toda a minha família, você roubou tudo que eu tinha em casa. Eu tinha que te matar, não tinha jeito. Mas hoje não, hoje nós somos espíritos, está tudo certo. É assim que funciona? Não é. Sabe por que não é? Porque nós temos um problema que está interno. No mundo espiritual isso não aparece. Lá no mundo espiritual até parece que está tudo certo. Mas aí, para a gente ter certeza que está tudo certo, vamos encarnar junto. Pronto. Eu vou ser sua mãe, tá, Altamir? Vou ser sua mãe. Aí eu vou ser a mãe do Altamir. Quando chega aqui, eu lembro que ele me matou. Digo, gente, eu vou enforcar ele. Ah, vou. E aí eu vou fazer tudo que eu puder. Então, por isso é que a gente não lembra. Não pode lembrar. Vamos tomar café. Você entrou aqui para tomar café? Pois é, Altamir. Lembra que você entrou na minha casa, você me matou daquela vez, né? Como é que pode ter crescimento espiritual nisso? Como é que pode ter reconciliação numa situação dessa? Nenhuma. Por isso é que nós esquecemos. Muitas vezes, por curiosidade, a gente pensa assim, podia querer saber o que aconteceu na minha vida passada. Não queira.
Não queira. Tem um palestrante que diz: não queira abrir uma porta que foi sabiamente fechada. Porque é muito difícil você olhar para uma pessoa e lembrar, né? Então, tem um companheiro nosso no Espiritismo, ele é médico, ele é terapeuta, e ele faz terapia de vida passada. Em casos, veja o nome, terapia de vidas passadas. Então, ele fala de um caso de uma pessoa que tinha um problema sério, por exemplo, de elevador. Não podia entrar no elevador que a pessoa morria lá dentro, ela não podia. Então, já tinha feito vários tratamentos, buscado solução, não achava. Aí foi buscar. Por que ela tinha aquele problema? Foi feita a regressão de memória e foi descoberto que o problema dela estava relacionado porque alguém a matou numa vida passada, enterrou viva. Porque ela tinha muitos bens, eles queriam logo acabar com essa pessoa para poder ficar com os bens. Então, como ela estava demorando muito para morrer, enterrou viva mesmo. E aí ela tinha esse medo do coisa. Ele falou que é muito comum, quando termina a terapia, a pessoa fica sabendo, porque na medida que ela fica sabendo, como que funciona o nosso inconsciente? Está no inconsciente, a gente não sabe, está agindo de forma inconsciente. Quando a gente traz aquilo para o consciente, a gente tem recurso para poder lidar com aquilo. Então, quando ela soube, tudo bem, acabou o problema, mas ela queria saber quem foi que matou ela. Então, esse é um lado da moeda que Deus deixou escondido. E a gente não deve buscar saber disso. Às vezes, pode ser em sonho, né? Você tem alguma notícia. Mas é melhor que, se tiver, que seja espontâneo. Não que a gente busque isso. Porque, de fato, o esquecimento é uma bênção. Por quê? Porque aí eu vou conviver com Altamir, eu vou ser a mãe e a gente vai ter uma família. Mas assim mesmo aconteceu um monte de problema, vamos ter de novo outra oportunidade. Dessa vez ele vai ser o pai e eu vou ser a filha. Aí a gente vai ter uma porção de oportunidade também. Lá pelas tantas, se alguém perguntar para mim, por exemplo, você lembra desse espírito? Claro, foi meu pai, me salvou quando eu caí do barco que a gente foi pescar. Lembra? Minha mãe me levava para a escola todo dia, me arrumava para ir para a escola. Então aquela história de que ele me matou já ficou esquecida. Diante de tantas coisas boas e passagens boas que a gente teve com o espírito. Essa é a beleza de viver em família. Então na família nós vamos encontrar pessoas que são os nossos devedores mesmo. Outros que são os nossos credores. Nos diz o Evangelho que quando a gente tiver um problema, a gente olha para a pessoa e diz: um de nós errou. Então, é assim que a gente deve olhar para a família. Que nós estamos aqui no momento de... O nosso objetivo é progredir. E para progredir a gente precisa conviver, né? Principalmente com aqueles com os quais nós ferimos ou pelos quais nós fomos feridos. Porque é preciso, gente, a lei do universo é o amor. Toda a lei de Jesus se resume no amor. Então nós viemos para desenvolver o amor. Como que a gente vai conseguir um dia amar muitas pessoas se a gente não consegue amar aquela pessoa que está dentro de casa com a gente? Então por isso que a gente vive em família, com esse objetivo de evolução. E é isso que os espíritos perguntam aqui: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Uma recrudescência do egoísmo. Seria uma volta ao egoísmo, porque viver em família nos ensina a ser altruístas, a sermos fraternos, a nos amar, não é? A cuidar uns dos outros. E isso é o quê? É a caridade. Então nós vamos encontrar na Revista Espírita de 1865, março de 1865, um artigo escrito por Lacordaire, que tem o nome de A Chave do Céu. E a chave do céu, o que é? A caridade. O que é a caridade? O amor em ação. Então, nós precisamos fazer o quê? Aprender a prática
da caridade. O Livro dos Espíritos nos mostra, nos ensina de que nós só somos infelizes quando afastamos das leis de Deus. Então é preciso que a gente aprenda a amar, né? E a convivência é para isso. A convivência em família, em grupos, é para isso, para nós aprendermos a amar. Nesse artigo, Lacordaire, ele começa falando da solidariedade e que a consequência da solidariedade é a caridade. Porque quando você vê uma pessoa sofrendo, você se solidariza com essa pessoa, imediatamente você tem o quê? O desejo de auxílio. Isso é caridade. Desejo de auxílio é a caridade. Então ele vai falar também dos pobres. E ele usa uma fala de um pensador antigo que ele dizia o seguinte: as abelhas têm o mel necessário para a sua sobrevivência. Por que os humanos não têm? Por egoísmo. Ele mesmo responde, por egoísmo. Então, por egoísmo, nós temos muitos irmãos passando muitas dificuldades, passando fome, por egoísmo. Quanto mais a pessoa tem, mais ela quer, e ela é incapaz de pensar os outros que estão morrendo de fome, que estão passando fome, que estão com necessidade. E aí ele escreve esse artigo para falar destes pobres. E aí eu não vou ler, mas eu vou deixar aqui para lição de casa, tá? A Chave do Céu, março de 1865, é um artigo muito legal da gente estudar, que nos faz refletir bastante. Então ele vai usar aqui até uma fala do Rousseau, quando o Rousseau foi um filósofo, um pensamento de Genebra, Suíça, né? Suíça. O cara influenciou o capital, influenciou toda o pensamento ocidental, tanto a política, né, quanto a filosofia, e ele tinha recurso, e ele escreve assim: para mim, sei que todos os pobres são meus irmãos, e que não posso, sem uma injustificável dureza, lhes recusar o fraco socorro que me pedem. Na maior parte são vagabundos, concordo, mas conheço demais as penas da vida para ignorar por quantas desgraças o homem honesto pode encontrar-se reduzido em sua sorte. E como poderia eu estar seguro de que o desconhecido que me vem implorar assistência em nome de Deus, talvez não seja um homem honesto, prestes a perecer na miséria, que a minha recusa vai reduzir ao desespero. Quando a esmola que lhe dá não fosse para ele um socorro real, que às vezes é pouco, né? Um socorro real, seria ao menos um testemunho de que se é solidário com as suas penas, um abrandamento à dureza da recusa, uma espécie de saudação que se lhe faz. E aí ele vai falando sobre essas questões. Mas o mais importante é quando ele fala aqui, depois que ele falou dos pobres, ele diz assim, ora, vossas mulheres e vossos filhos são os vossos primeiros pobres. Então ele vai começar a traçar uma hierarquia de como que nós vamos ajudar. E ele começou pela esposa, os cônjuges, né? E os filhos, ou seja, a família. Ora, vossas mulheres e vossos filhos são os vossos primeiros pobres. A eles, pois, deveis dar a vossa primeira esmola. E aí a gente já começa com o problema. Porque nós temos na família os cônjuges, né? Eles se casam e têm os filhos. Às vezes, quando você elege uma pessoa para viver com você e ter uma família, nem sempre isso vai dar certo.
E na doutrina espírita, a gente aprende que nós não somos obrigados a viver se nós chegamos num nível de vivência que não é mais possível e dali para lá só vai trazer problemas e dificuldades e desgraça. Então, nos é lícito nos separarmos. Foi um afeto que nós elegemos e que agora não é mais. Então vai cada um para o seu canto. O que a gente precisa ter é cuidado nessa separação. Por exemplo, o ideal é que continuemos amigos. Porque se você vai fazer de um afeto um inimigo, pronto, você já tem um problema para o futuro. Porque o que nos une no mundo espiritual, o que nos une é uma questão bem séria, que é a mágoa e o ódio. São essas duas questões. Se a gente fica nesse nível, pode ter certeza, tem um reencontro marcado para a próxima vida. Então o ideal é que a gente seja amigos, que a gente tenha uma convivência saudável, adulta, de duas pessoas que se elegeram num determinado tempo e que agora não é mais possível viver juntos. E dali tem frutos que precisa de auxílio tanto de um quanto do outro. Então essa é uma boa forma. Outra coisa é um cônjuge não falar mal do outro com os filhos. Isso também é um problema que a gente vê muito acontecendo, né? O pai fala mal da mãe ou a mãe fala mal do pai, para quem? Para o filho. Olha que situação desagradável e até descaridosa que a gente está fazendo com essa criança, né? Então tem que ter cuidado como vai acontecer essa separação e como vai seguir esse relacionamento. Agora, quando a gente passa para os filhos, aí, gente, já muda de figura. Porque a gente tem ex-esposa, ex-esposo, mas a gente não tem ex-filho, a gente não tem ex-mãe, ex-pai, não tem. Então, os laços consanguíneos, a norma já é outra. Nós não elegemos essas pessoas. Eles vieram até nós por uma força já que a gente conhece bem no Espiritismo, que é aquela programação que existe no mundo espiritual. Então ali existem os espíritos, os nossos afetos, tem os nossos desafetos, e tem os espíritos que não são nem afeto nem desafeto, mas eles estão precisando. Aquela família ali, por exemplo, vai viver uma experiência de problemas financeiros. E esse espírito precisa passar por essa experiência de problema financeiro. Então ele vai e renasce nessa família. Mas ele não necessariamente tem afeto nem desafeto, nem com o pai nem com a mãe. E às vezes nem com o irmão. Mas é comum. Às vezes não tem com o pai, tem com a mãe, não tem com a mãe, tem com o pai. Às vezes não tem com o pai nem com a mãe, mas tem com os irmãos. Isso é bem comum acontecer. Por isso é que a gente vê hoje as famílias envoltas em tantas dificuldades. Não é à toa, é porque é um reencontro. E esse reencontro, o objetivo dele é crescimento espiritual, é evolução. Então os pais precisam seguir as leis de Deus, de Jesus, e trabalhar a caridade com seus filhos, né? O filho é problemático? É complicado? Por que será? Olha o que está escrito no Evangelho. Por que será que às vezes a gente tem um filho que é ingrato? Já viu? Tudo que você faz é pouco. Tudo que você faz não é o que ele queria. Então é ingratidão. Olha o que diz os Espíritos. Se Deus permite por vezes sejais pago com a ingratidão, é para experimentar a vossa perseverança em praticar o bem. Isso é comum acontecer conosco. Às vezes a gente ajuda uma pessoa e diz, mas ela fez isso, fez aquilo, não deu a mínima para o que eu fiz, acabou, não ajudo mais. Então, não adiantou, aquela experiência era só uma prova. Para quê? Para perseverar no bem, né? Então nós precisamos ir adiante. Às vezes o filho é muito complicado, a gente vê situações em que é extremamente difícil conviver com o filho.
né? Às vezes o filho tem vícios, ele rouba da família, ele não respeita. Então é preciso que haja um afastamento amoroso. Aí no caso, essa pessoa vai morar sozinha, olha, eu vou te ajudar, eu vou pagar suas despesas, eu vou te ajudar até você conseguir um nívelzinho bom para você, mas precisa haver isso. Vou abandonar? Não, de jeito nenhum. Você vem todo domingo, vem almoçar com a mamãe, vem tomar café com a mamãe, mas ele vai morar na casa dele e a mãe aqui. Essa é uma solução que pode, às vezes, dar certo, que muitas vezes também não dá certo, né? Mas a gente vai tentando. O objetivo é não abandonar. Depois, é bem interessante, então nós falamos aqui entre os cônjuges, falamos dos filhos, né, e dos pais, dessa responsabilidade que nós temos com os filhos, de auxiliar, de amparar, de orientar. E às vezes nós estamos muito preocupados na nossa vida atual, não é? Porque a gente tem que cuidar do futuro deles. Então às vezes eu tenho 2, 3 empregos, às vezes aquela correria e não dá tempo. Eu sei como é que é, porque eu passei por isso também. E a criança às vezes vai crescendo ali e a gente não acompanha. Mas o pai e a mãe precisa ficar de olho, porque às vezes a criança, quando é criança pequena, ela já começa a aparecer os brotinhos daquele comportamento que precisa ser corrigido. E a educação dos pais é para isso, para observar esses pequenos delitos da criança e já ir corrigindo, na tentativa de auxiliar esse ser. Sempre o progresso, sempre visando o progresso, né? Então é tudo com amorosidade, né? Você vê como que Jesus conversava com todos, sempre com amor. Ele nunca condenou o pecador, ele condenou o pecado, né? Então ele nos ensinou a aceitar o pecador e auxiliar, mostrando os rumos que está tomando, né? E depois que você já fez tudo pelo filho, tudo que você podia ensinar, tudo que você podia fazer, e ele não foi para frente, não resolveu. Eu tenho medo, porque lá no Evangelho está escrito, quando eu chegar lá, vai perguntar: o que fizeste do filho que eu deixei sob a tua guarda? E eu fico pensando, eu vou responder o quê, né? Se o meu filho está totalmente descontrolado na vida, o que eu vou fazer, né? Então é isso, os Espíritos nos diz que depois que a gente já fez tudo o que podia ser feito, então, gente, cada um responde por si. O Espírito já tem condição de responder por si. Não mais os pais responderão pelos erros desses filhos. Cada um vai responder por si. Então, mas é importante que a gente nunca abandone, né? Nunca abre mão. Tem uma palestra da Ana Casmarini, e ela conta de uma experiência de um jornalista que foi numa comunidade fazer uma pesquisa com aquela comunidade. E aí ele pergunta o outro, e daí ele viu uma senhorinha sentada lá, horas sentadinha lá. Eu vou conversar com ela. Aí chegou para ela e foi perguntar, né? A senhora mora aqui? Não moro não. Ué, mas a senhora está aí há tantas horas sentada, o que a senhora vem fazer aqui? Eu digo: olha, eu venho aqui porque o meu filho está aí, ó, na comunidade. E eu chego aqui, eu mando um recado para ele. E aí ele vem, eu converso com ele, depois eu vou embora e ele volta para a comunidade. Às vezes, sempre eu faço o convite: vamos, meu filho, lá em casa. Você aproveita, toma um banho, troca de roupa, come a comida da mamãe, depois você volta para cá, eu não vou te prender lá. Às vezes ele aceita, outras vezes não. Às vezes ele vai lá para casa. Aí chega lá, ele toma café comigo, ele almoça, ele toma banho, ele troca de roupa, eu lavo uma muda de roupa, devolvo para ele e digo: olha, agora quando você for, você leva essa roupa para você se trocar. E ele vai embora. Mas todos os dias eu estou aqui. Eu não vou abandonar meu filho. Por quê? A opção dele, ela dizia, a opção dele é ficar aqui na comunidade. A minha opção é não abandoná-lo. Então, foi muito bonita essa experiência que ela trouxe para a gente. E é um desafio muito grande para todos nós, que a gente sabe que não é fácil.
Mas se a gente lembrar, né, por que nós nos reunimos em família? Para evoluir, para progredir. Aqui tem pessoas a quem eu muito prejudiquei e pessoas que também me prejudicaram. E eu estou aqui com o objetivo de sanar isso tudo, de esquecer esse passado e formar uma nova situação para as nossas vidas. Então, isso sim vai nos levar a uma condição melhor. Depois ele fala dos irmãos, né? Olha só, falei que tinha uma hierarquia. Então falamos dos cônjuges, do pai, da mãe, dos filhos, aí tem os irmãos. Olha, então ele diz o seguinte, os irmãos também é outro problema, porque nós não estamos com aqueles irmãos ali por acaso também não, né? Aí os irmãos têm um problema muito sério, que às vezes assim, enquanto tem a mãe, a família fica mais unida. Normalmente, nem sempre, quando a mãe desencarna, a família vai cada um para o seu lado. Eles se dividem, se separam, isso é muito comum acontecer, né? Então tem essa pessoa que vai juntando ali, né, aquelas pessoas, e a falta dela faz essas pessoas. E às vezes esses irmãos vão embora e passa tempos e tempos sem fazer uma ligação, sem ligar, sem nada. Isso quando não acontece um problema muito sério por causa da herança, que existem brigas homéricas por causa disso. A herança, né? Então assim, os irmãos também são parentes, são laços consanguíneos, também são espíritos que estão conosco com o objetivo de evoluir e de nos fazer evoluir. Daí a importância da caridade na família, porque a caridade é o que mesmo, conforme Jesus nos ensinou, né? Benevolência para com todos, indulgência para com as fraquezas alheias, perdão das ofensas. É isso. Então a caridade, conforme nos ensinava Jesus, é o BIP que a gente fala, né? Benevolência para com todos, indulgência para a fraqueza alheia e perdão das ofensas. Isso é a caridade em família, né? E aí a gente tem uma... Por isso que é importante, então, a gente viver a família, viver esse amor em família, essa compreensão. Eu lembrei aqui, eu coloquei aqui, que está no livro Deus Aguarda, de Meimei, uma página, A Inesperada Renovação. Ela conta que uma pessoa sai à noite, depois de dormir, deixa o corpo físico e sai para uma viagem astral. Se sente leve, feliz, e vai andando por aquela viagem astral até que ele é levado a uma região de luz. E quando chega naquela região, com quem ele se encontra? Jesus. E aí ele diz para ele assim: Senhor, ouve-me por misericórdia, amo-te e quero servir-te. Desde muito tempo aspiro a matricular-me na assembleia dos que colaboram contigo na redenção das criaturas. Anseio auxiliar os outros. Entretanto, amado amigo, estou preso. Livra-me do lar onde me vejo na condição de pássaro encarcerado. Moro num ninho de aversões. Meu pai, talvez cansado de conflitos estéreis, se foi, abandonou a família. A minha mãe se tornou uma déspota real, cruel. Tratava os filhos como se fossem objetos seus. E a gente sofreu muito, sofre muito com essa mãe. Os meus irmãos pegam
sorrateiramente tudo que eu tenho. Se eu não reclamo, eles falam que eu sou um qualquer, me humilham. Se eu reclamo, eles me ameaçam com perseguição e que vão me bater. Livra-me, Senhor, dessa prisão que me inibe os movimentos. Quero agir em teus princípios, amar e servir, qual nos ensinastes. Aí, diante daquela fala, Jesus olha para ele e sorri. Lembro-me de tuas solicitações anteriores. Estavas de passagem aqui mesmo, na direção do berço terrestre, acompanhado de amigos prestigiosos. Os teus companheiros endossavam-te as alternativas. Dizias-te ansioso no sentido de compartilharmos as tarefas. Entendo-te sim, a construção do amor é inadiável. Aí ele olha para o Senhor e diz, mas como? Então o Senhor já sabe de tudo? Ficou registrado aqui antes da minha chegada lá? E mesmo assim eu fui parar nesse mar de cobras, de serpentes? Quem foi que me enviou para lá? E aí, surpreendido, então aí ele olha, Jesus olha para ele, dá um sorriso e diz, acreditando em teus propósitos de colaborar conosco, quem te enviou a família que te encontras, fui eu mesmo. Nesse momento, ele leva um choque e acorda no corpo físico. Nessa hora, os irmãos estavam na briga, na blasfêmia, uma confusão dentro de casa. Mas quando ele abre os olhos, o ouvido dele havia se modificado. Ele agora era uma outra pessoa, porque ele via que através daquele lar era a forma que ele tinha de ajudar a obra de Jesus na terra. Emmanuel tem uma página muito bonita, que é assim, em família. Estou saindo de uma gripe, então é meio complicado mesmo. Em família, é uma página pequenininha. Está no livro Pão Nosso. E ele vai então fazer uma reflexão em torno do parágrafo que está em Timóteo. Aprendam primeiro a exercer a piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isso é bom e agradável diante de Deus. A luta em família é problema fundamental de redenção do homem na Terra. Fundamental de redenção do homem na Terra. Isso quer dizer, gente, que a nossa redenção, a base, é a família. Aí você vai dizer, nossa, mas a minha mãe era complicado, meu pai, meu filho. A base é a redenção na família. Como seremos benfeitores de 100 ou 1000 pessoas se ainda não aprendemos a servir 5 ou 10 criaturas? Aí Emmanuel já nos traz a ideia da família universal. Porque nós estamos aqui treinando nessa célula simples, a célula mais simples da sociedade, que é a família. Mas o objetivo é que esses laços se expandam. Lembra a página, o artigo de Lacordaire? Depois dos irmãos, ele vai falar dos pobres do mundo todo. Então, na medida que a gente aprende a praticar a caridade em casa, na família, nós vamos aprendendo também a praticá-la junto das outras pessoas. Às vezes nós fazemos o contrário.
Nós começamos com a obra lá fora e a família aqui nossa fica esquecida. Mas a ordem não deve ser essa. A gente deve fazer as duas coisas. Olhar para a família, mas também trabalhar lá fora. Então, ele diz, o bom pregador e mau servidor são dois títulos que não se coadunam. O apóstolo aconselha o exercício da piedade no centro das atividades domésticas. Entretanto, não alude à piedade que chora sem a coragem ante os enigmas aflitivos, mas aquela que conhece as zonas nevrálgicas da casa e se esforça por eliminá-las. Então, quando nós estamos vivendo em família, a gente sabe como que as pessoas são. Se a pessoa está nervosa, para que eu vou chamar a atenção dela? É jogar gasolina no fogo. Então, eu não me esqueço de um médico, uma vez que eu fui fazer uma entrevista, uma consulta, e a gente acabou conversando sobre outros assuntos. E ele dizia o seguinte, havia um casal que eles, quando se casaram, eles combinaram de nunca brigar. Para isso, eles criaram um código. Se ele chegasse em casa, ela tivesse com um lenço na cabeça, ele não podia falar nada, porque aquele dia ela não estaria bem. Mas se ele chegasse em casa de chapéu, a mulher não podia levar nenhum problema para ele, porque aquele dia ele não estaria bem. E assim eles fizeram. E viveram uma vida inteira, e muito bem. Eu conheço um casal também, até próximo da minha família, que eles faziam isso. Ela conhecia tanto o esposo que quando ele chegava de manhã do turno da CSN, ela olhava para ele e já sabia que ele não estava bem. Mas aí o café estava pronto, estava tudo ali, o lanchinho dele arrumadinho, ela saía e sentava lá na porta da casa, lá no portão. Ficava sentada lá, do lado de fora. Ele tomava banho, tomava café, lanchava, daqui a pouco ela entrava. Aí ele já estava calmo, nenhum problema acontecia. Eles viveram muito bem, muito bem. Então, é o quê? Ter o respeito pela outra pessoa. Você vê que a pessoa não está bem, segura a tua onda. Né? Família é assim. Então a gente vai aprendendo essas convivências, que não é fácil, que é exercício diário. Né? E é isso que ele nos fala. Quando conhece as zonas nevrálgicas da casa, se esforça por eliminá-las, aguardando decisão divina a seu tempo. Conhecemos numerosos irmãos que se sentem sozinhos espiritualmente entre os que lhes agregam ao ciclo pessoal, através dos laços consanguíneos. Quantas pessoas vivem em famílias, mas são solitários, né? Entregando-se, por isso, a lamentável desânimo. É imprescindível, contudo, examinar a transitoriedade das ligações corpóreas. Até que dia eu estarei com essa pessoa? Às vezes só até amanhã. Às vezes 50 anos, às vezes 80 anos. O que é 80 anos diante do Espírito que é imortal? Nada, não é nada. Então, isso que Emmanuel nos diz, que a gente deve examinar isso, a transitoriedade das ligações corpóreas, ponderando que não existem uniões casuais no lar terreno. Preponderam aí, por enquanto, as provas salvadoras ou regenerativas. Ninguém despreze, portanto, esse campo sagrado de serviço, por mais se sinta acabrunhado na incompreensão. Constituiria falta grave esquecer as infinitas possibilidades de trabalho iluminativo. É impossível auxiliar o mundo quando ainda não conseguimos ser úteis, nem mesmo a uma casa pequena, aquela em que a vontade do Pai nos situou a título precário. Antes da grande projeção pessoal na obra coletiva, aprenda o discípulo a cooperar em favor dos familiares no dia de hoje, convicto de que semelhante esforço representa realização essencial. E isso é que é importante, a gente continuar trazendo essa ideia da importância da família.
O problema é que hoje nós defendemos a família tradicional. Gente, a família tradicional existe, vai continuar existindo e não vai acabar nunca mais. Mas a gente precisa entender que existem outros tipos de família, que também são famílias, que pelos laços da afetividade se unem. Quantos jovens, quantos rapazes ou moças que se unem e adotam criança? Vocês acham que essa adoção vem também por acaso? De forma nenhuma. A regra é a mesma. Não existe diferença. As pessoas se unem porque existe um motivo por trás disso, que nós não conhecemos no momento, mas quando chegar no mundo espiritual a gente vai saber, né? Então é muito importante a gente ter esse cuidado de ter esse carinho por esse ninho importante que é a família e desenvolver nesse meio o amor. O outro pode não amar, pode não valorizar, pode não querer saber, mas eu estou empenhada no meu crescimento espiritual. Então eu preciso ter mais cuidado com esse relacionamento. E cada um vai aproveitar as oportunidades, porque o objetivo é de evolução. O espírito ele pode ser preguiçoso e não querer evoluir, mas no livro dos Espíritos está dizendo que ele será empurrado pela lei do progresso, né? Então não tem jeito, no momento esse espírito terá que caminhar, terá que evoluir. E em que condições? Não se sabe. Hoje as condições que eu tenho é essa. Na próxima encarnação as condições poderão ser muito diferentes e às vezes bem mais difíceis. Então vamos aproveitar hoje e fazer o que a gente precisa fazer, que é desenvolver em nós o amor pelas pessoas. A caridade é o amor em ação. Então é isso que a gente precisa desenvolver. É fácil? Claro que não. Porque nós temos dentro de nós dois vícios que nos dificulta bastante, que é o egoísmo e que é o orgulho. Mas é impossível de forma alguma. Os espíritos de luz estão aí para nos mostrar que não é possível, que é plenamente possível. Com pouco esforço, diz no livro dos Espíritos. O que nos falta é a vontade. Então, que Jesus nos abençoe, que a gente tenha uma vontade firme de fazer isso, e a gente sabe que pode contar com o mundo espiritual que vai estar sempre pronto a nos auxiliar. Muito obrigado pela oportunidade, obrigada a casa, obrigada a todos que vieram assistir a palestra. Até uma próxima oportunidade. Agradecemos a Solange, pelas reflexões sobre a temática da família. Lembrando que nesse mês, nós estamos comemorando o Dia Internacional da Família, porque é 15 de maio. Solange fez um complemento e nós vamos dar encerramento da Semana da Família nessa sexta-feira. Nessa sexta-feira nós vamos promover o chá entre os amigos da EDAC, aquela tradicional roda de conversa, e o tema da roda de conversa vai ser família. Então, está todo mundo convidado na sexta-feira, traga um item para o nosso café e nós vamos fazer uma roda de conversas também sobre o tema família na sexta-feira. Próximo domingo, a palestra vai ser a cargo da nossa amiga Estael de Oliveira. Ela vai falar do tema Jesus, médico das almas. E na próxima quarta-feira, quem vai estar aqui é a Adriana Alice. Ela vai falar sobre o tema Bem-aventurados os pobres de espírito. Lembrando que nós estamos realizando no próximo mês, no dia 20 de junho, nossa noite de caldos. Os convites estão à venda, disponíveis na secretaria. Tem uma lista também perto do livro de assinaturas ali, para quem puder doar algum item para o nosso noite de caldos também, fica à vontade, tá bom? Tá tudo ali perto do livro de assinaturas. E divulgam aos amigos, Noite de caldos é aquele momento que a gente possa confraternizar. O friozinho tá chegando, Nada melhor que um caldo junto com os amigos, Uma canjiquinha ou feijão amigo, que é uma das duas opções do caldo que nós vamos realizar
no dia 20 de junho, a partir das 18 horas, tá bom? Então conto com a participação de vocês. Pessoal, só esclarecer algumas questões sobre o filme Sexo e Destino. O filme ele está em cartaz a partir de amanhã. O filme ele está em apenas um horário. É aquilo que eu venho sempre comentando com vocês. Quanto mais presença no cinema, mais salas ele disponibiliza. Então nós precisamos reforçar a nossa participação essa semana, porque se não tiver público, não vai ter mais salas na próxima semana. Dessa semana, nós temos o horário de 5 para as 3, 2h55, tá? É a sala 1 do Parque Sul. Então, no Parque Sul, a partir de amanhã, de quinta até quarta-feira, 2h55 da tarde, é a sala destinada para o filme Sexo e Destino. Nesse sábado, haverá uma promoção, duas promoções diferenciadas. A primeira promoção, que a gente também não está divulgando muito, a verdade não está divulgando, é porque é uma promoção do ator Rafael Cardoso. Ele faz parte do filme, ele estará em Volta Redonda, né? E essa ação é uma ação que envolve 3 quilos de alimentos no Shopping Parque Sul, às 10h30 da manhã, no sábado, agora dia 30 de maio, tá, gente? Por que a IDEC não está divulgando muito? Porque nenhum próprio ator está divulgando. Né? Então a gente não tem nenhum órgão responsável por esse tipo de evento. Então a EDAC está seguindo por um caminho mais seguro, onde tem alguém responsável pelo evento. E qual é a responsável pelo evento? É o evento que nós já informamos aqui do Cider Shopping, que o Cine Show eles não iam abrir nenhuma sala para o filme. Os Gilfa eles acertaram com os produtores do cinema, e no dia 30 de maio, então no sábado, às 3h30, vai ter o filme em cartaz lá no Cine Show. É a única sessão, gente, não vai ter nenhuma sessão mais no Cine Show, no Cine Shop. É lógico, se o produtor vê que lotou a sala, é lógico que ele vai pensar em realizar na próxima semana, que já fechou, né? Aqui eles fecham a exibição. Então essa é uma promoção do Gilfa. Nós temos uma lista distribuindo no WhatsApp, tá? Então aquelas pessoas que já entraram em contato comigo, nós já enviamos para a coordenação, para a secretaria do Gilfa. O Gilfa ele retornou passando a chave Pix, que é um valor de R$20 a sessão do filme, tá? Então eu passei para essas pessoas já a chave Pix, para que vocês possam efetuar o pagamento em si. E aí o próprio Gilfa vai mandar uma lista de local e assento para vocês, tudo certinho, no sábado, quem for fazer lá a inscrição da listagem, tá? Mas é tudo registrado essa lista. Então, qualquer dúvida, gente, entre em contato comigo via privado, que a gente está ali para dirimir. Só queria registrar de que o evento da manhã é um evento particular do ator, e o evento da tarde é um evento do Gilfa. A EDAC ela está apoiando o evento do Gilfa, tá? Que é um evento certo, é um evento já fechado. O evento do ator, eu não sei como é que está o trâmite de organização do mesmo, tá bom? Por isso que eu convém de fazer esse registro, da gente exatamente ali fazer as opções, né, de escolha. Mas são 2 opções para assistir o filme no sábado, quem desejar, ok? E lembrando também, nossa casa tem um estudo sistematizado da doutrina espírita na segunda-feira, às 19 horas. Temos um plantão também na segunda-feira, plantão de paz, às 8 horas da manhã. Nós temos as nossas palestras, né, nas quartas, 19h30, e no domingo, às 9 horas. E a nossa sopa fraterna, que é no sábado, nosso projeto essencial, às 7 horas da manhã, no sábado. Bom, vamos elevar nossos pensamentos então. Agradecer
Agradecer ao amigo mestre Jesus. Ao agradecer a oportunidade de estarmos nessa casa de caminho, aprendendo um pouco mais das lições desse teu Evangelho, e que possamos ouvir as palavras de hoje, que a gente possa transformá-las em sementes, para que a gente possa cultivar na ação em família, na ação social, para construir o nosso papel na transformação do homem novo, colaborando com esse planeta em regeneração. Que a gente possa envolver em nossas correntes de vibrações aqueles espíritos que passam por provações no caminho ou que necessitam das fontes de respostas ou do contato com o Evangelho redivivo. E que a gente possa, ao chegar aos nossos lares, colocarmos em exercício prático os ensinamentos que obtivemos nessa noite. Agradecemos a oportunidade, mais uma vez, de estarmos nessa casa de caminho, nesse laboratório, para que a gente possa auxiliar e cumprir com o convite proposto de levar essa mensagem a todas as criaturas. Que o Senhor nos ilumine e nos proteja hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Queridos amigos, aqueles que desejarem ao passe, só aguardar que serão chamados, tá? Tenham todo mundo uma boa noite.